Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma honra, uma grande alegria ter você aqui. Vamos conversar sobre comunhão. É uma palavra que a gente usa tanto, né? Mas será que a gente para pensar no que ela significa mesmo? É só estar junto e ir no mesmo lugar? Acho que é bem mais que isso. Sabe aquela definição? Comunhão é uma comum união. Soa simples, mas profundo. A pergunta é: você entende o que é comunhão de verdade? Essa pergunta é chave, realmente, porque se a gente for lá no Novo Testamento, no grego, a palavra é koinonia. E, olha, koinonia não é só, tipo, socializar. É muito mais. Fala de participação, de ter parte em algo juntos, de compartilhar uma vida que vem da nossa ligação com Cristo. A base mesmo, começo de tudo, é a nossa comunhão com Deus. Como está lá em 1 João capítulo 1, versículo 3, né? A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ah, sim. Essa ligação vertical, com Deus que faz nascer e, tipo, alimenta a comunhão horizontal entre a gente, os irmãos. O versículo 7 depois diz: Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Percebe a ligação primeiro com Deus? Entendi perfeitamente. E saber disso já ajuda a gente a desmistificar umas coisas, né? Por exemplo, tem alguns que usam a expressão ficar em comunhão, sabe? Como se fosse aquele momento quieto, não pensando em nada, esperando algo cair do céu. Isso é misticismo. Comunhão não é isso. Definitivamente não é. Ou então, outra ideia que aparece: alguns ensinam que só a comunhão dentro de um templo religioso. Olha, falácia também. Exato, limitar a um espaço físico. É perder totalmente a dimensão espiritual da coisa. Porque, no fundo, comunhão independe de comunidade religiosa nesse sentido de prédio, de lugar físico. Perfeito. A base é espiritual mesmo. Por isso que, bem, nossa comunhão tem que estar firme com Jesus. Não tem outro jeito. Pensa na igreja lá do começo, em Atos 2, versículo 42. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A comunhão era um pilar, sabe, essencial para a nova vida deles. Uhum. E isso está ligado com o que João falou, de andar na luz. Viver na luz significa o quê? É ter transparência, né? Ser honesto uns com os outros, confessar as falhas, experimentar o perdão e a purificação que vem pelo sangue de Jesus. É uma vida real, sem máscaras. E é uma caminhada que exige da gente, né? Não é algo que acontece, sei lá, no piloto automático. De jeito nenhum, não é passivo. Paulo, lá em Efésios 4, versículo 3, ele fala para a gente se esforçar, com diligência mesmo, para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele usa palavras como humildade, mansidão, longanimidade. Suportar uns aos outros em amor. Isso não é poesia, é prática. São as ferramentas, então. Exatamente. São as ferramentas ativas para a gente manter a comunhão. Porque, vamos ser sinceros, conflitos aparecem, diferenças surgem, a humildade ajuda a gente a ouvir o outro, a paciência não desistir e o perdão. Bom, o perdão restaura tudo. É um trabalho diário, constante. Nossa, faz todo sentido. E essa dinâmica toda, essa busca pela comunhão, a gente vê em vários momentos na Bíblia, né? Lembro da restauração lá com Esdras e Neemias, o povo voltando do exílio, se unindo não só para levantar muro, mas para reatar aliança com Deus e uns com os outros. Forte demais. E um exemplo central: Jesus com os discípulos. Marcos 3 diz que ele chamou os 12 para estarem com ele. Primeiro a comunhão, o estar junto, depois ele os enviou. Que base! Sim, e essa intimidade a gente vê depois nos discípulos antes do Pentecostes. Atos 1 e 2 mostram eles juntos, unidos em oração. Essa unidade preparou o caminho para o Espírito Santo agir. Verdade! E, logo depois, a igreja primitiva, em Atos 2, vivendo a coinonia de um jeito, uau, compartilhando tudo, cuidando uns dos outros, é um testemunho vivo. E mais para frente temos Paulo e Barnabé. A missão deles lá em Atos 13 nasce como? Nasce da comunhão deles com a igreja, do serviço juntos em Antioquia. A missão brota da comunhão. Que interessante essa ligação. E até a ceia do Senhor. Paulo fala em 1 Coríntios 10 que o cálice é a comunhão do sangue de Cristo e o pão, a comunhão do corpo.
É um símbolo poderoso dessa unidade que temos nele e entre nós. Todos esses exemplos mostram como a comunhão é linda e vital, mas isso me faz pensar, essa comunhão tem limites? Como que fica quando as diferenças são muito grandes, muito fundamentais? É uma questão delicada, sim, mas muito importante. A própria palavra nos leva a refletir. Por exemplo, você consegue ter comunhão com quem rejeita Cristo? Alguém que nega abertamente quem ele é, o que ele fez por nós? Complicado. Ou outra situação, é possível ter comunhão com quem despreza descaradamente as Escrituras? Trata a palavra de Deus como se não fosse nada. A comunhão bíblica, essa comunhão verdadeira, ela parte de um fundamento comum, uma base na verdade que Deus revelou. Lembra de Paulo em 1 Coríntios 1, pedindo unidade de mente, de parecer? Isso mostra que divisões sérias, principalmente sobre a fé, sobre quem é Jesus e a prática de pecados sem arrependimento, isso quebra, sim, a comunhão espiritual. A comunhão de verdade floresce na verdade compartilhada em Cristo. Uhum. Conversamos assim sobre comunhão, convidamos, se inscrevam no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.